Fala aí pessoal, seja bem-vindo à nossa aula sobre panorama dos componentes eletrônicos. Nessa aula a gente vai dar um passo bem importante aí na, na nossa trajetória, né, como técnicos. A gente vai sair um pouco do estudo das grandezas elétricas. A gente viu tensão, corrente, resistência, potência, continuidade. E a partir de agora a gente vai começar já a olhar para os elementos reais, né, que fazem parte do circuito e fazem ele funcionar. Então a ideia aqui não é a gente entrar em reparo avançado e nem em teoria muito pesada relacionado a semicondutores. O foco aqui ele é mais prático e também mais estratégico, que é reconhecer componentes, entender a função geral de cada um, aprender a leitura básica e começar já a fazer aí os testes introdutórios. Em outras palavras, a partir daqui a gente precisa, né, sair dessa aula já conseguindo olhar para uma placa e pelo menos já começar aí a nomear cada componente e entender mais ou menos o funcionamento dela. E isso daí vai ser o início da alfabetização técnica em eletrônica aplicada ao hardware. Então, antes da gente começar a falar dos componentes em si, né, resistor, capacitor, entre outros componentes, é importante que a gente entenda, né, onde todo esse circuito fica montado e no caso a gente tem as PCBs, né, que são as placas de circuito impresso, e são aí a base física do circuito. Então ela vai sustentar aí todos os componentes de forma mecânica e ao mesmo tempo ela também faz aí a interligação elétrica entre eles. Em vez de um, aquele monte de fios soltos, né? A placa ela vai usar as trilhas já planejadas, desenhadas de uma forma bem mais precisa para aí conduzir, né, a alimentação e também os sinais que precisam ser enviados para os componentes. Então, isso vai tornar o circuito mais compacto, mais repetível, né, também mais confiável. Então, no hardware do dia a dia, a placa de circuito impresso, ela vai estar em todo lugar. Então, placa-mãe, placa de vídeo, SSD na fonte, módulo de memória, os módulos que a gente utiliza no Arduino, placa do notebook e vários outros periféricos também utilizam as PCBs. Então, quando a gente olha para uma placa, a gente não está vendo apenas um suporte, né? A gente está vendo toda a estrutura organizada do circuito, beleza? Então, no caso, a PCB, ela não é só uma plaquinha verde, né? Ela faz aí parte ativa de toda a interconexão do circuito. E, como eu disse, a função da PCB, ela é mecânica e também é elétrica, né? Ela faz a ligação mecânica, fixa o componente e também a ligação elétrica. Ahn, e vai estar em praticamente todo equipamento eletrônico. Então, do que a placa de circuito impresso é feita, né? Ela vai combinar uma base isolante e também uma base metálica condutiva. E a base ela serve para dar rigidez, sustentação, isolamento elétrico também. E a camada condutiva, normalmente, que é feita de cobre, ela vai ser responsável aí por formar todas as trilhas que vão funcionar aí como os caminhos, né, por onde passa toda a corrente e também os sinais. E uma forma simples da gente entender isso, né, é a gente pensar que a trilha é como se fosse o fio desenhado sobre a placa. No hardware, o material que é mais comum da base é a fibra de vidro com resina, bastante conhecida em placas do tipo FR4, e o cobre ele vai ser utilizado aí porque ele conduz muito bem a eletricidade e também ele fica mais viável, né, para produção em níveis industriais. Então, o mais importante aqui é a gente entender que a placa ela não é maciça nem neutra, ela é construída, né, para isolar e em parte também fazer a condução, né, de energia de alimentação e também a energia elétrica de sinais.
Então, lembrando, a base da PCB isola e a trilha faz aí todo o trabalho condutivo. Então, a trilha na prática ela vai ser o caminho elétrico, né, equivalente a um fio. E as trilhas, lembrando, né, elas têm os limites delas, elas também podem falhar. Então, a placa ela não é feita apenas do cobre exposto, né? Ela recebe também todas as camadas de acabamento na parte da proteção e também na parte da identificação. A máscara de solda, que normalmente é verde, ela vai cobrir grande parte da superfície e também vai proteger as trilhas, né, contra o contato indevido, oxidação, pequenos acidentes também na montagem. E aí também a gente tem a serigrafia, né, que são aquelas letras, números que vão informar também polaridade e as referências que vão ajudar não somente a localizar o componente, mas também entender aí a posição correta de montagem. E também temos o acabamento superficial, né? Ele aparece aí nas áreas metálicas expostas. Aí a gente tem os pads, a gente também tem as ilhas e tudo isso para facilitar também a soldagem e essa conexão elétrica que precisa ser feita. Então, quando a gente olha para uma PCB, a gente precisa distinguir o que é trilha, o que é um pad, o que é uma ilha, qual é a área de solda, e o que é apenas aí a marcação de referência. Então, isso faz muita diferença na bancada. Então, só relembrando, a máscara de solda, ela não é decoração, né? Ela realmente protege. A serigrafia vai vir aí para fazer toda a orientação de montagem, leitura, diagnóstico, e todos os pads e ilhas expostos, eles existem, né? Porque eles realmente precisam aí de um contato elétrico. Então, PCBs relacionados ao diagnóstico em hardware. Então, um erro comum é olhar apenas para os componentes, né, e esquecer que a própria placa ela já pode ser origem de um defeito. As trilhas levam alimentação, né, sinais. Os pads eles vão fazer o contato com os terminais dos componentes e qualquer falha nessas interconexões elas vão alterar todo o comportamento do circuito. Então, uma trilha rompida pode deixar um componente bom completamente sem alimentação. Uma ilha danificada, ela pode fazer o componente parecer montado corretamente, mas sem nenhuma conexão confiável. A oxidação ela aumenta a resistência de contato. Aquecimento excessivo pode até carbonizar, né, algumas regiões da placa. E curtos também podem ocorrer entre dois pontos muito próximos. Então, o raciocínio que o técnico precisa incluir, né? No caso é de que a PCB ela faz parte do circuito. Então, a gente nunca dá um diagnóstico completo sem considerar toda a integridade física e elétrica da placa, e a PCB, né, as placas de circuito impresso, fazem parte disso. Então, só recapitulando, componente bom não garante circuito bom. Trilha, a gente tem os problemas aí, trilha aberta, pé de arrancado, oxidação, né, que são aí características que vão gerar sintomas reais. E lembrando que a placa sempre precisa ser inspecionada, né, e ela faz parte aí também do diagnóstico. E a partir daqui, né, a gente começa a perceber, né, que estudar componentes eletrônicos é extremamente importante porque o circuito ele simplesmente é feito desses componentes. É, as grandezas elétricas que a gente viu, né, nas aulas anteriores, elas nunca vão aparecer sozinhas. Então, elas são controladas, são limitadas, armazenadas, direcionadas, né, ou então convertidas por esses componentes. Então, quando surge um defeito no hardware, o sintoma visível ele
pode ser apenas uma ponta do iceberg, né? Apenas a ponta do problema. Então, por trás dele existem vários comportamentos elétricos alterados e esse comportamento costuma passar por algum componente específico. Então, se uma tensão está oscilando, né, como exemplo, a gente já pode começar a suspeitar aí de um regulador, de um capacitor, alguma carga anormal, né? Então, outro problema é se algum acionamento não está acontecendo, aí a gente pode ter algum problema de transistor, MOSFET, relé, falta de sinal de controle. Então é por isso que o diagnóstico sério, né, bem aplicado, ele não vai começar só trocando peça por tentativa. Lembrando que a gente não é trocador de peça, a gente tá no caminho aqui para ser técnico de verdade. Então, o que a gente tem que entender é a função, né? Então, recapitulando, diagnóstico não é adivinhação, é hipótese, né? Baseado na função. O, o sintoma que está visível, né, no hardware, normalmente ele vai ter alguma causa elétrica por trás e é muito importante que a gente reconheça aí, né, o componente, que isso vai auxiliar a gente a pensar aí na causa raiz que a gente falou aí desde o início das aulas, né? A gente quer criar essa mentalidade, não de trocador de peça, mas de causa raiz, que é alguém que entende a causa, interpreta e a partir daí dá o diagnóstico. Então, antes de estudar qualquer componente, né, é muito importante que a gente agrupe eles um pouco por função, né? Já defini isso. Então, vai ajudar a construir aí já um mapa mental do circuito. Então, vamos lá. Alguns componentes eles vão existir para limitar, né, como o resistor. Outros aí vão servir para fazer as variações e ajustes. Aí a gente tem o trimpote, o potenciômetro. Aqueles há também aqueles que armazenam carga. Aí a gente tem os capacitores, e os que conduzem, né, também preferencialmente num sentido só. Aí a gente tem como exemplo os diodos. A gente tem também os componentes, né, que fazem o chaveamento e a amplificação. Aí nisso tem os transistores, MOSFET, os de regulação de tensão, tem circuito integrado, que eles concentram, né, as funções mais complexas, os relés, que fazem a função aí de comutação eletromecânica, e os indutores, transformadores, que vão estar ligados aí ao comportamento magnético e à energia. E além disso, a gente tem sensores como o LDR, o termistor, fotodiodo. Então, quando a gente começa a separar assim por famílias, a gente começa a entender melhor, né, os blocos funcionais da placa e não apenas olhar assim e pensar, nossa, esse monte de peças espalhadas, né? A gente começa entendendo basicamente a função aí, a gente começa a conseguir agrupar, né? Então, o objetivo aqui é a gente organizar por função principal, né? A gente não vai decorar a classificação acadêmica formal. Um componente ele vai aparecer em várias aplicações, não somente em uma, mas a função básica dele já vai orientar o raciocínio. E quando a gente pensa, né, nesses grupos, né, de componentes, quando a gente pensa neles em famílias, isso aí facilita a leitura da placa, principalmente a leitura dela por blocos. Então, beleza, pessoal. Uma das maiores fontes, né, de erro na bancada é a gente tentar fazer medições sem entender o que está sendo medido, né? Então, antes de testar qualquer componente, o primeiro passo é a gente identificar corretamente. E depois disso, a gente começa a observar todo o encapsulamento, marcações, polaridade e escolher aí o modo correto do multímetro
E outro ponto muito importante é lembrar que o circuito ao redor ele também influencia toda a leitura. Um componente testado fora da placa, ele vai poder apresentar um valor e no circuito apresentar outro completamente diferente, por causa de todos os caminhos paralelos que vão existir, as cargas conectadas e outros elementos que vão estar ligados aí à mesma linha que esse componente está. Então, medir não é só colocar a ponta de prova e ler um número. Quando a gente for fazer medição, vai exigir que a gente coloque contexto, né, nessas medições. O multímetro ele ajuda muito, mas quem interpreta, né, é a gente, é o técnico. E essa postura ela começa aí a separar a leitura mecânica de diagnóstico real. Então, recapitulando, identificação errada vai levar você a fazer testes errados e chegar a diagnósticos errados. Polaridade precisa ser verificada, né, antes de qualquer medição. Isso é muito importante. Comecem a prestar atenção nas polaridades. Leitura no circuito vai influenciar demais por causa dos outros componentes. Então, tente entender todo o contexto, né? Não somente aquele componente em si, onde ele está encaixado, onde ele está inserido, né? As trilhas que levam até ele, saem dele. E é isso.